Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, aqui no nosso canal no YouTube. Vamos fazer a meditação do Evangelho, neste dia que a igreja celebra a memória de São Domingos Presbítero. O Evangelho é o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a liturgia nos traz hoje esse evangelho onde nós vemos Jesus andando sobre as águas, acontecendo esse grande milagre. E traz para nós bem forte a pessoa de Pedro. Pedro, que em diversos momentos nós encontramos a palavra de Deus, ele tomando a frente e falando, e muitas dessas vezes falando coisas que não deveria, na sua impetuosidade ele ia e falava, é o que lhe vinha à mente. E nós vemos ele aqui ousando, dizer a Jesus que se é ele mesmo que mande ele ir ao encontro de Jesus, e assim ele vai. Mas quando o vento fica mais forte, ele tem medo e começa a afundar. Aí Jesus o socorre, mas o repreende, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidastes? Ele faz essa repreensão forte a São Pedro. É São Pedro que já tinha visto tantos milagres, tantas graças, o Senhor fazendo acontecer, e mesmo assim duvidou. E assim somos nós muitas vezes. Durante as tempestades, os problemas, começamos até enfrentando bem, mas quando as coisas pioram, o vento fica mais forte, nós temos medo, duvidamos. E que Jesus possa nos dar a graça de permanecer firmes, mesmo quando as situações estão parecendo que está fora de controle. Vamos permanecer firmes, com fé em Deus, diante das doenças, diante do desemprego, de diversas provações que acontecem. E se nós vimos mais adiante no Evangelho de São Mateus, nós vamos encontrar São Pedro professando a sua fé em Jesus, dizendo que ele é verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. E Jesus diz que São Pedro é pedra, e sobre essa pedra vai edificar a sua igreja. Então, a gente vê aqui um contraste, mais na frente nós vamos encontrar um São Pedro cheio de fé, na certeza da pessoa de Jesus Cristo. E aqui, São Pedro tem medo e afunda. Por que isso acontece? Porque aqui ele deixou se levar pelo seu espírito humano, pela sua capacidade humana. Queria, talvez, ir ao encontro de Jesus com as suas próprias forças. Mas, se é movido pelo Espírito Santo, ele pode professar a fé em Jesus Cristo, reconhecendo a pessoa do Senhor, que é verdadeiramente Filho de Deus. E que o Senhor venha em nosso socorro também, para que sejamos sempre movidos pelo Espírito Santo, não pelo espírito de vaidade, pelo espírito da carne, não por diversas coisas, mas sermos sempre movidos pelo Espírito Santo. E vamos ter essa fé que São Pedro depois foi sendo firmado, com os ensinamentos do Senhor, com a formação que o Senhor exerceu sobre ele. A fé de São Pedro se tornou firme e foi o nosso primeiro Papa,
e por ele chegou a diversos povos, a diversas pessoas a palavra do Senhor, o conhecimento de Jesus Cristo. É que o Senhor nos dê a graça de termos essa fé firme, mesmo nas tribulações, mesmo quando os ventos forem fortes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.